O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. Tema de hoje, o poder e a autoridade do cabeça sobre o corpo. Irmão, sozinho a gente não é igreja. Há muitas pessoas que muitas vezes conversamos, convidamos para vir caminhar conosco, não estão congregando, caminhando, não têm empatia nenhuma com o mundo cristão. E Deus tem nos inclinado a convidar essas pessoas nesta última fase da igreja na terra, que não sabemos se é mais 1, mais 2, mais 10 anos, ou talvez meses, ou quiçá dias, ou muito menos horas, não sabemos. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele virá como ladrão para arrebanhar a sua igreja. E para que você entenda de uma vez por todas essa noite, que sozinho você não é igreja. Você é um membro deslocado, um membro amputado, esperando para ser implantado na videira verdadeira que é o Cristo. Você vai entender essa mensagem essa noite, a partir dessa ministração que eu trouxe para você. O egocentrismo nos afasta de Deus, porque ele faz com que nós nos voltemos para o nosso eu. E isso é rebeldia contra o próprio Deus. Enquanto que o cristocentrismo, você o reconhece como sendo o centro do universo. Nessa noite, você vai entender aquilo que até hoje a religião não conseguiu te explicar, da necessidade de tu te tornares corpo para que a salvação te alcance. Ainda que aos teus olhos tu sejas uma pessoa perfeita. Não mato, não roubo, não estupro, não faço nada errado, sou um cara legal, esse cara sou eu. Tu vais perceber que sozinho tu não és absolutamente ninguém diante do mundo espiritual, exceto quando junto à tua família, junto aos teus, junto àqueles que te amam, em prol do reino de Deus, tu passas a ser parte deste corpo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de absolutamente tudo. Não tem senhora, não tem outros senhores, somente o Cristo é Senhor de tudo. A igreja é o próprio corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Os seus membros estão contidos no corpo, o qual, o Cristo, completa todas as coisas em todos os lugares. Diante dessa explicação clara, pedagógica, didática de Paulo, quando ele falava à igreja de Éfeso, que o povo não conseguia entender a razão pela qual Deus queria que eles se encontrassem em reuniões singelas como essas que fazemos quinzenalmente às quartas-feiras aqui na minha casa, chamada Reunião do Cordão, porque há um propósito espiritual neste encontro. Não é tão somente para que nós nos confraternizemos com aqueles que amamos, porque são mais chegados que irmãos os amigos que temos aqui, mas isso é apenas uma parte desta caminhada. Porque Deus quer derramar poder, e você vai entender hoje qual a razão de Deus querer que esse poder e essa autoridade se derrame sobre a igreja. Mas é importante que você discirna, compreenda essa diferença sutil, ainda que aos olhos do Aurélio, poder e autoridade sejam a mesma coisa, mas no mundo espiritual tem diferença. A Deus foi dado todo o poder e autoridade, acima de principados e potestades. Tudo que existe está em Deus, está em Cristo. Portanto, tudo está abaixo dele. Ele tem poder sobre a criação. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem autoridade sobre a criatura. Mas como ele é um gentleman, ele não faz nada por força nem por violência. Ele nos convida a fazermos parte deste corpo, sendo ele o cabeça e nós os membros deste corpo, que o complementa, que o faz se sentir completo como Senhor da criação. O poder é frequentemente associado à autoridade divina e à capacidade de influenciar ou controlar eventos e pessoas. E a religião muitas vezes ela tem essa presunção de querer controlar a vida de pessoas, mas sem essa autoridade investida pelo Espírito Santo, o qual ele concede graciosamente àqueles que estão em santidade, em comunhão, em submissão, em obediência, em santificação à vontade do Pai. Com que autoridade fazes isto? E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta.
Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. É mais ou menos aquela história, irmão. As contendas que a gente vê pela sociedade, nas grandes cidades metropolitanas, assaltos de moto, aonde alguém se defende, a pessoa está armada. Às vezes é um cidadão de bem, mas ele usa aquela arma, ele tem aquele poder e se defende do criminoso. E muitas vezes responde por um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, é tão somente uma defesa. Mas ele acaba respondendo perante a lei, porque não foi investido de autoridade. Aí você vê a mesma cena, um delegado apaisano, um policial apaisano, ao defender, ele tem o mesmo poder que aquele cidadão de bem, que não fez mal nenhum, que tentou se defender daquele meliante, atira e muitas vezes mata, e aquele policial, ele não é penalizado, porque além do poder, ele está investido de uma autoridade. Nessa noite, você vai entender que perante o mundo espiritual, Deus deu todo o poder à igreja e autoridade sobre principados e potestades, para que nós não nos submetamos às trevas e não venhamos sucumbir diante das opressões deste mundo, e não precisemos nos tornar fanáticos religiosos para fazer diferença entre luz e treva, mas que nós nos tornemos o diferencial na vida de muitos que não tiveram essa experiência real com Cristo. E portanto, a razão da palavra ser pregada aqui essa noite. Veja o que o evangelista Lucas, no capítulo 10, verso 19, diz. Ele já exorta, ele já chama a atenção à igreja. Escutem, eu dei a vocês poder, autoridade, para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer dano algum, vencer toda a força do inimigo. Aqui Lucas relata um determinado momento em que Jesus falava aos seus discípulos que ele estava investindo essa autoridade aos discípulos, aos apóstolos, tornar-se-iam igreja, ali a partir de Atos capítulo 2, quando até então eles não tinham entendimento quanto àquele chamado, porque eles se sentiam incapazes, assim como muitas vezes você, ou alguns irmãos e irmãs, os quais a gente convida a caminhar conosco. Mas quem sou eu, pastor, para orar? Mas quem sou eu para aconselhar? Mas quem sou eu, pastor, para falar para minha família desse Deus? Eu mal conheço as escrituras. Mas a partir do momento que esse Espírito que selou a minha vida, selou a vida dos pastores e das auxiliares que estão aqui conosco essa noite, ele pode te selar essa noite, se tão somente com teu coração sincero tu abrires totalmente para a palavra de Deus, e a partir de então Cristo faz morada no teu coração. A ordem dada a partir dos 12 era para que eles se posicionassem orando, curando, expulsando demônios. A partir do momento que você tem consciência desse chamado e você crê por fé que esse chamado é para a igreja, e você tornando-se parte deste corpo chamado igreja, você tem esta autoridade, este poder perante a palavra dele, você não tem mais dúvida. Você vai sendo provado e Deus vai te justificando a partir dos testemunhos. Assim como eu ficaria a noite inteira contando quantas coisas Deus tem feito desde o dia 12 de outubro de 2005, quando eu tive esse encontro maravilhoso com Deus ali em São Paulo. E o apóstolo Paulo continua na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5. E eu quero ser muito sucinto aqui essa noite, para que você compreenda em poucas palavras o significado de o corpo estar submetido a um cabeça. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Esta é a razão pela qual nós temos esse compromisso de amar o próximo como Cristo nos amou. Se ele nos vê como parte deste corpo, ou seja, como membro, assim como uma mão, como um pé, ainda que cada um tenha um papel, cada um tenha uma função no nosso organismo, o olho, a função de olhar, o ouvido de ouvir, o nariz de cheirar, nenhum pode substituir o outro, porque todos completam o mesmo corpo, cada qual com o seu propósito, cada qual com a sua vocação, cada qual segundo Deus determinou que assim fosse, porque ele é soberano para determinar que o nariz foi feito para cheirar, o ouvido para ouvir, o olho para olhar e a boca para pregar o evangelho nessa noite. Quando você tem essa consciência, você começa a entender que ainda que você seja parte desse corpo, e muitos não estão entendendo ainda porque se acham muito pequenos, é nessa pequenez que Deus quer trabalhar o teu caráter cristão para fazer de ti um discípulo deste evangelho, para que tu não só apregoe essa palavra, mas sobretudo, principalmente, fundamentalmente, você a viva. E nessa carta que Paulo fala aos Romanos, com o mesmo espírito, o Paulo falando ao povo de Éfeso, no capítulo 4, verso 11, quando ele chama uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outros para pastores, outros para mestres, eles não estavam entendendo nada, mas Deus começou a usar o apóstolo Paulo para dizer que a razão desses membros estarem próximos é para que juntos tornassem-se igreja.
numa conversa muito singela que Deus teve com esses discípulos, eles começaram a entender que esse corpo tem muitas partes, e cada qual com o menor que pareça ser a função deles. Como nosso irmão que acha que talvez seja muito simples a função de vir aqui e nos filmar essa noite, quando na verdade está sendo imprescindível a função dele, de ao levar essa imagem até os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, como quando também a irmã Andréia traz uma saudação, a irmã Elissandra, junto com a saudação também o testemunho, ou a oração que os pastores fizeram aqui hoje, a palavra introdutória que o pastor Salvador trouxe, tudo isso é regado de um testemunho vivo, prático, de uma experiência, e é a partir dessas experiências que o próprio Espírito Santo de Deus vai manifestando a sua vocação. Nós já somos vocacionados por estarmos aqui na presença dele, mas ele vai nos vocacionando a dizer pra gente no nosso coração, testificando na voz de terceiros. Deus está te chamando para o evangelismo, Deus está te chamando para um pastorado, Deus está te separando para um apostolado. E assim todo o corpo de Cristo, irmãos. Tanto que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 12 a 27. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus. Paulo estava contextualizando isso naquele tempo, onde ele, romano, também cidadão romano, mas todos nós, uma vez batizados em um só corpo, pelo único Espírito, todos recebemos o privilégio de beber o mesmo Espírito. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você, ainda que seja hoje um outro religioso, às vezes você é um evangélico, é um católico, mas nunca viveu o evangelho, ou como eu, já fui um espírita, já fui um batuqueiro, enfim, Deus não está preocupado com religião, ele não fala desse assunto, irmãos. O evangelho fala da palavra, e a palavra só pode ser praticada longe desse sistema manipulador, onde muitas vezes pseudo-doutrinas confundem a compreensão, discernimento. Por isso tantos senhores, tantas senhoras, tantas idolatrias, e você não consegue nunca se sentir o corpo deste cabeça chamado Cristo. E aí Paulo segue. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou a mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, como eu falei há pouco tempo, não sou parte do corpo porque eu não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Eu estou escutando com o olho. Não dá, irmão. Tem que escutar com o ouvido. E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Só o nariz. Essa sensibilidade de sentir o cheiro das coisas, O cheiro espiritual de Cristo. aquele cheiro de carniça na presença de Satanás. Deus já nos deu esse discernimento. Enxergar em lugares que a gente sentia verdadeiros mal cheiros, coisas muito profundas, de uma intimidade um pouco maior com Deus, faz com que nós muitas vezes percebamos e venhamos discernir os espíritos tão somente pelo sentido do olfato. Isso é fato, irmãos. Não é uma metáfora, não é real, e eu já vivenciei ali em São Paulo em algumas oportunidades. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis, porque Ele é soberano. O corpo, ou seja, a igreja, vai linkando o corpo à igreja, que você vai entender de maneira muito pedagógica essa carta de Paulo. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Isso está escrito em 1 Coríntios 12, irmãos. Não venha dizer que você é igreja porque você reza em casa, ou porque você não faz mal a ninguém, você lê a Bíblia todo dia, você até faz caridade, faz boas obras, mas Deus deixa claro que você, não sendo parte de um corpo, você é apenas um membro. Não tem como você, sendo um membro, sendo uma parte, ser o corpo. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Quantas vezes chegam irmãos aqui que a gente percebe que o chamado é latente para fazer não só aquilo que Deus mandou ele fazer junto aos seus familiares, amigos, mas como corpo, como igreja. É claro, é visível, é sensível demais a percepção do chamado, mas ele se sente indigno porque ele não sabe talvez pregar com a mesma eloquência que Deus nos privilegiou. Mas nós muitas vezes, mesmo pregando com essa eloquência, não temos a capacidade intercessória que as irmãs aqui do cordão têm quando oram, porque a intimidade delas, a profundidade delas com Deus supera qualquer teologia. Muitas vezes nós temos uma condição de louvar a Deus porque já fomos músicos profissionais, mas eu vejo pessoas muitas vezes louvando a Deus até desafinado,
e aquele louvor, você percebe a presença de Deus que chega a constranger a alma da gente, e toda a presunção musical cai por terra, porque a gente consegue identificar uma soberania, uma verdade absoluta na qual agrada a Deus, e ao agradar a Deus, Deus abençoa, Deus se derrama a partir daquele louvor. Por isso, irmãos, que Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram juntos. Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. As partes mais sensíveis, as partes mais honrosas, assim como as partes íntimas do ser humano, que não podem ser expostas, não só devido à moral, devido à ética social, mas pela própria circunstância, o órgão reprodutor feminino, masculino, onde é gerada a vida. Olha a importância que esses órgãos têm diante da anatomia humana, e muitas vezes essa analogia que Cristo faz quanto ao seu corpo também espelha-se à igreja. Aqueles irmãos que são mais tímidos, aqueles que são mais secretos, que quase não aparecem, mas estão sempre presentes. Nos momentos que a gente mais precisa de uma oração, de uma palavra, eles têm uma palavra de sabedoria. Eles têm um momento visceral que traduz palavras em vida, em poder, em autoridade. E a vida da gente muitas vezes é transformada. Quantas vezes já me aconselhei com as nossas auxiliares aqui do cordão? Quantas vezes já recebi a oração delas? Não só dos pastores. Porque nós, sendo parte desse corpo, não temos a presunção de querer nos igualar, nem sequer se comparar ao cabeça que é o Cristo. Mas entendendo que ainda que como pastores estejamos à frente de um trabalho ministerial, que é um trabalho de serviço do reino de Deus, nós todavia também somos corpo. Nós também somos igreja. E por isso temos que ter essa sensibilidade de nos posicionar e não de nos inferiorizar. Não a prerrogativa do pastor Jairo, da pastora Denise, ou muito menos também dos pastores Salvador e André, porque estão na linha de frente do cordão, e os demais ficam somente nas reuniões quinzenais. Absolutamente. Por isso que nós temos o compromisso de toda sexta-feira nos encontrar em oração, para que o corpo seja fortificado, o corpo seja avivado. E é nesse congregar, é nesse se encontrar, que as portas do inferno vão sendo fechadas, vão sendo trancadas, e você vai vivendo aquele milagre tal qual Pedro viveu diante da presença do Deus encarnado na terra. Essa compreensão ela veio de uma conversa que Jesus teve com os seus discípulos, quando ali no Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus questionava: o que o pessoal aí fora está dizendo que eu sou? Aí os discípulos comentaram: uns dizem que tu é o João Batista, o profeta Elias, outros dizem que tu é o profeta Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. E vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, sempre muito impulsivo, saltou e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E a partir do momento que Pedro teve esta revelação, o próprio Cristo se manifestou a ele a partir do verso 18 e 19, do mesmo Mateus 16. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Porque quando Pedro, por revelação divina do Deus Pai Todo-Poderoso, enxergando que aquele ali que estava ali não era apenas um homem, não era um profeta como os judeus pensavam, mas era o próprio Cristo encarnado. O Cristo é aquele que antecede o Jesus encarnado. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Não pense que Jesus Cristo é o nome, assim como Jairo Leandro, ou Gilberto Salvador, ou André Silva. Não, Jesus o Cristo, o ungido, aquele que haveria de vir, aquele que antes da fundação do mundo já estava no mundo espiritual. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu. O Deus Trino sempre foi absoluto. Ele é antes, ele é alfa e ômega, é princípio e fim de tudo, antes que tudo que existe existisse. Por isso o fundamento de você compreender que quando se fala em Cristo, o Cristo está presente até no Antigo Testamento, como o santo anjo do Senhor, mas as pessoas não conseguem discernir isso, porque a religião manipuladora oculta muitas vezes esse conhecimento. E quando você chega nas cartas paulinas ou até nos evangelhos, você consegue entender essa conversa maravilhosa que Jesus teve com seus discípulos, e a partir dele declarando que tornar-se-iam igreja juntamente conosco, ali em Atos capítulo 2, que eu não tenho tempo de ler essa noite, quando o Espírito Santo se derrama e todos são batizados pelo Espírito e tem essa mesma compreensão, esse mesmo discernimento do que é ser corpo, cada qual sendo membro e fazendo parte desse corpo. Por aquela revelação, Jesus se alegrou com Pedro. Muito bem, Pedro, eu sou, tu estás certo, mas não foi carne nem sangue que te revelou, a não ser o meu Pai que está nos céus. Então não devemos ter nenhuma presunção por carregarmos essa revelação, carregarmos esse entendimento, esta compreensão, pois a quem mais for dado, pode ter certeza que a mais será requerido. E quanto mais requerido eu sou, irmãos,
aleluia, nas lutas, nas provas, nas privações, mais eu me sinto cheio dessa presença, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque na minha fraqueza a força de Deus vai me aperfeiçoando. Eu me sinto uma bomba atômica no meio do inferno. Por isso que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão a partir do momento que essa compreensão se instaurou no meio do corpo de Cristo. O diabo não tem mais poder quando todos, uns pelos outros, uns com os outros, orando em prol do reino de Deus. O diabo não pode prevalecer, muito menos as suas obras. Nem um sofisma pode dar absolutamente nada contrária à luz do evangelho. Tanto que ele segue ali em Mateus, Jesus dizendo: eu darei a você as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade de nos conectar com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E as pessoas desprezam isso, porque elas são presas somente às coisas palpáveis, às coisas táteis. E as pessoas ficam debochando, muitas vezes escarnecendo da fé, porque ainda não tiveram uma experiência verdadeira com o mundo espiritual. Há aqueles que são chamados para viver esse momento de uma forma muito mais intensa, poderosa, como aconteceu comigo. Passou um filme agora aqui enquanto eu ministrava, meu Deus. Me levou a 12 de outubro de 2005. Quando eu tentava tirar a minha vida, eu não estava chamando por Deus. Eu queria tirar a minha vida. E quando eu murmurei contra o Espírito de Deus, que ele não seria absolutamente nada nem ninguém, porque nunca tinha se manifestado para mim, que não era mais eu falando, mas o Espírito de Deus falando em meus lábios, ali ele se manifestou com toda a sua plenitude, para que nunca mais eu fosse aquele mesmo Jairo Leandro com H, mas eu me tornasse o Jairo Leandro, servo de Deus, batizado com o seu Espírito Santo, tudo naquele mesmo ano. Porque ele tinha pressa, assim como ele tem pressa na tua vida também. Por isso que o escritor aos Hebreus enfatiza no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Por isso que ao nos conectarmos com o mundo espiritual, nós temos que ter compreensão dessa palavra, para não ficar em arremedos, para não ficar em rezas infundáveis, ações sem fundamento, mas que vocês possam verdadeiramente, ao conectar-se com o mundo espiritual através do Espírito Santo de Deus, você ter poder contra as trevas. E aqui o escritor de Hebreus nos fala no capítulo 4, verso 12: ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada ficará em oculto. Toda treva, ela é desmascarada diante da luz. Quando você se volta para Deus, você vai perceber que num primeiro momento parece que as coisas se apavoram, parece que o pavor bate na tua vida. E quanto mais tu vai orando, é aquele adágio popular que diz: pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim mesmo, porque Deus quer que tu te enxergue no meio da aflição, para que tudo que você confia como solução para os teus problemas seja absolutamente nada diante da onipotência, da onipresença e da onisciência do absoluto. Porque ele quer relativizar na tua vida tudo aquilo que você fala como alternativa para resolver os teus problemas, seja eles quais forem. Você acha que pelo teu muito saber tu pode conquistar coisas, abrir portas, que a tua vida financeira pode tão somente mudar porque tu achas que tem talento em alguma coisa que tu faz. Mas a partir do momento que tu tem um chamado para ser membro de um corpo, é nesse corpo que tu és fortalecido, para que essa causa, esse propósito, esse projeto possa se materializar. Senão você fica que nem uma barata tonta, irmão, um membro amputado, que nem aquela mãozinha da família Adams. Lembrou? Aquilo é ficção. Como é ficção essa fé que tu estás vivendo, achando que tu seres uma pessoa que tão somente lê de maneira muito superficial a Escritura, mas não se aprofunda na palavra, em praticá-la, além de lê-la, não compreendendo que a própria palavra nos convoca, Não nos convida, mas nos convoca a viver como corpo, porque não é bom que o homem viva só. Isso já era dito lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja só, não é bom que ele viva sozinho. Tanto que ele falou que vou fazer uma adjutora para caminhar contigo nessa existência. Da mesma forma, irmãos, Cristo, o cabeça, que também é o noivo, que também é o esposo, ele faz questão que a igreja, que é o corpo, que é a noiva, que é a esposa, a qual será arrebatada deste mundo, viva juntamente com ele. Porque senão fica um corpo esquartejado, fica um corpo incompleto, e Jesus quer que a igreja o complete como Senhor. Que coisa maravilhosa! Não é qualquer coisa não, irmãos. Ele se sente completo como Senhor a partir do momento que a noiva, o corpo, está submetido a esse cabeça, o qual veio para salvar a humanidade, mas não todos. Não porque ele fez a acepção de alguns, mas porque a grande parte, a grande maioria, não quer, não o aceitou, não o reconhece como Senhor de suas vidas. E eu encerro essa ministração nessa noite, na expectativa e na esperança de que o teu entendimento esteja sendo aberto, para que você se enxergue não mais como um membro amputado, mas como um membro, sim, que precisa, com certa urgência, com máxima urgência, ser enxertado
neste corpo que vai te dar vida. Assim como muitas vezes enxertamos numa videira um galho de uva preta, daqui a pouco vinha uva branca, vinha uva rosa, e todos alimentados pela mesma seiva, pela mesma raiz. Assim como nós, jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na videira verdadeira, porque Deus enviou seu Filho único para que fosse o povo judeu salvo. E num segundo momento, eles endurecessem o coração, porque tem judeus messiânicos que reconhecem Jesus como Senhor. Mas a grande parte dos judeus, até hoje, o desprezam, não o reconhecem como o Senhor de suas vidas, para que nós tivéssemos essa oportunidade de alcançar a mesma salvação e desfrutar do reino de Deus junto ao pai Abraão. Coisa tremenda, irmão. Quando você entrega a sua vida a essa verdade, mesmo que você não tenha formação teológica, o próprio Espírito Santo de Deus vai te dando discernimento. Concluo essa mensagem essa noite na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, na outra tradução, com a força, com o poder, com a autoridade que Cristo me dá, eu posso enfrentar, você pode enfrentar, nós podemos enfrentar qualquer situação. Esta foi a mensagem reveladora que Deus colocou no meu coração neste dia 19 de março do ano de 2025, na reunião do Cordão.